Livro de Enoque, capítulo 65. Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sobre a terra, que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram para não tomar os homens e preservá-los, pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66. Naqueles dias, a palavra de Elohim veio a mim e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Agora então os anjos trabalharão nas árvores, mas enquanto eles procedem nisto, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela, e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me, no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal, fluido e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias, estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de festa, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre, pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. Julgamento sobre eles, porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofre uma alteração. E enquanto os anjos ascenderem, as águas das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o santo Micael respondendo e dizendo: Este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para a sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tomadas como fogo, que arderá para sempre. Capítulo 67. Depois disso, ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque.
e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento, o santo Micael respondeu e disse a Rafael: o poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos. Quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente, o santo Micael respondeu e disse ao santo Rafael: quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. De igual maneira, também o santo Racael disse a Rafael: eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm se conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa. O segundo é Asticapá. O terceiro é Armém. O quarto, Cacabael. O quinto, Turel. O sexto, Rumiel. O sétimo, Daniel. O oitavo, Cael. O nono, Baracael. O 10º, Azazel. O 11º, Armers. O 12º, Batarial. O 13º, Bazazael. O 14º, Ananel. O 15º, Turial. O 16º, Simapizeel. O 17º, Ietarel. O 18º, Tumael. O 19º, Tarel. O 20º, Rumel. O 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Iecum. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos, e fez com que descessem à terra, conduzindo perversamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadreel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o cajado de malha, o escudo e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemui. Ele descobriu os filhos dos homens, o amargor e a doçura. Ele mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta para confirmar sua fé.
Desde então, eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo, lhes tem afetado. Mas por esse seu conhecimento eles perecem, e por isso também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. O golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo. O golpe do espírito pela mordida da serpente. E o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabat. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento do Altíssimo, habitando em Kevod, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao santo Micael, para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento. E para aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens, possam tremer sobre aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é e forte. E estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do santo Micael. Estes são os segredos deste juramento, e por eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito para sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento, o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento, o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento, as estrelas completam seu progresso, e quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração, e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali o tesouro do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes conversam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. E com eles, ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram e exaltaram, porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua Kevod, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com os seus graus de corrupção, eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69.
Depois disso, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. Depois daquele tempo, eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, entre os anjos, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 70. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como o jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos. E Micael, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do Santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. E no meio dessas pedras vi vibrações de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação, flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava-a. Então o serafim, o querubim, o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Micael, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Micael, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação e os santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como o algodão, e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face, enquanto toda a minha carne era dissolvida, e o meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei em alta voz, com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Micael e Gabriel e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares e miríades de miríades que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o Filho do Homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino, de ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre. Capítulo 71. O livro das revoluções das luminárias dos céus
de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos. Capítulo 71. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me. Aquele que administra toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com o esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela ascende, o vento sopra. O sol se põe no céu e, retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão, por 3 dias. E pelo quarto portão ao oeste do céu, no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia e a noite encurtada durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes e a noite é 8. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias. Depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada e é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, enquanto no 6º portão ele nasce e se põe no 6º portão 31 dias na contagem de seus sinais. Naquele período, o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite e chega a ser de 12 partes. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste, entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado, precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste daquele 6º portão e prossegue em direção ao leste, nascendo no 5º portão do oeste. Naquele período, o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes.
enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão, do oeste e nasce no 4º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste e nasce no 4º portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Naquele período, o dia é feito igual à noite, e sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão, enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste, prossegue pelo 3º portão. Naquele período, a noite é prolongada desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, e a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol então sai do 3º portão, enquanto ele se põe no 3º portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo 2º portão do leste por 30 dias. De igual maneira, ele também se põe no 2º portão na direção oeste do céu. Naquele período, a noite é de 11 partes e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo 2º portão, enquanto se põe no 2º portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo 1º portão por 31 dias, e se põe no oeste no 1º portão. Naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto o dia é de 6 partes. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele 1º portão, ele entra por 30 dias e se põe no oeste defronte do céu. Naquele período, a noite é contraída em seu comprimento 1/4 parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna e entra no 2º portão ao leste. Ele retorna por esses começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Então o sol sai do 2º portão e se põe a oeste, mas retorna pelo leste e nasce no leste no 3º portão 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. O prolongamento do dia e da noite e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do sol. Por meio desse progresso, o dia é diariamente prolongado e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei e o progresso do sol e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama o Sol para sempre e sempre. Este também é aquele que é uma grande luminária, a qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Elohim ordenou. E assim ela entra e sai, nem afrouxando, nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma 7ª porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Capítulo 72.